Cores agora, cores, sabores, enfim, mulheres poderosas chegando aqui, atendendo ao nosso convite para falarmos um pouco hoje sobre o Dia da Mulher Negra, que se celebra também neste 25 de julho, né, que é hoje. Não é tão falado como o Dia do Motorista, não é o Dia do Agricultor, mas é uma data que não se pode deixar de lembrar. Então, vou dizer bom dia aqui, começar pela minha esquerda, Gisele, que já é habituê da casa, né, nossa queridíssima psicóloga Gisele Souza. Bom dia. Bom dia, mais uma vez, como sempre, um prazer estar aqui com vocês. Satisfação é nossa. Também já outras vezes esteve aqui falando de assuntos vários. Mara Cruz, satisfação mais uma vez em recebê-la. Bom dia. Bom dia, bom dia. Agradeço pelo convite. E é um prazer estar aqui falando novamente sobre esse dia tão importante, que é o dia 25 de julho, Dia da Mulher Negra. E o dia da Teresa de Benguela, e o dia de tantas outras mulheres que hoje eu estou aqui representando. Mulheres negras, mulheres batalhadoras, guerreiras. Fantástico. E agradeço. Muito bem. E não com menos satisfação, Verônica Santana aqui também. Seja bem-vinda, fala bem pertinho do microfone. Bom dia. Olá, bom dia. Muito obrigada pelo convite. Para mim também é um prazer estar aqui hoje falando sobre esse dia tão importante para nós. Muito bem. São mulheres que estão no seu legítimo lugar de fala, né? E isso é muito bom a gente poder dizer, poder ouvi-las aqui. O que nós precisamos trazer para a pauta de discussão, de fala, de reflexões nesse dia especificamente? Só para avisar vocês, os 3 microfones estão ligados, então vocês podem falar a hora que quiserem aí. Uhum. Vamos lá. Eu acho que a ponta principal é a gente entender o que se comemora hoje e o que se reflete no dia de hoje, né? Porque às vezes a gente levanta a pauta de hoje é dia 25 de julho, mas o que é o 25 de julho, né? Muito então, acho bem. que é sempre importante a gente pontuar o porquê que a gente está aqui e a relevância que isso tem tanto para a sociedade como para a vida também pessoal e particular de cada uma de nós, né? Muito bem. Então, em 1992, algumas mulheres negras latino-americanas e caribenhas se reuniram na República Dominicana porque elas chegaram à conclusão de que o ponto de partida das mulheres latino-caribenhas e negras não era o mesmo da mulher branca. Porque até então o movimento feminista ele foi liderado por mulheres europeias, né? Que tinham as suas lutas que não devem ser invalidadas. Uhum. Porém, elas perceberam que não eram as mesmas pautas e que, de alguma maneira, um grupo de mulheres estava sendo, de alguma maneira, excluída, mesmo sendo um movimento voltado para o gênero feminino. E reuniram um grupo muito grande de mulheres que a ONU reconheceu, inclusive, essa reunião, e foi quando decidiu se estabelecer o dia 25 de julho como Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. Uhum. E então é uma data na qual a gente se reúne para levantar as questões em relação à luta, principalmente pontuar aquilo que a gente já conquistou, porque eu sempre gosto de frisar isso. O momento de estarmos todas nós aqui, como você falou, muito bem colocado no nosso lugar de fala. Isso é um privilégio que a gente consegue alcançar hoje, devido às mulheres que vieram atrás de nós e que abriram o espaço e o caminho para a gente estar onde a gente está hoje. Então, além de uma data de comemoração, também é uma data de reflexão para a gente perceber o que ainda pode estar faltando ou ainda falta. Muito bem. Né? Então, a data de hoje, em resumo, significa isso. Vale destacar que o Brasil está nesse contexto, né, de mulheres latino-americanas e caribenhas, Exato, né? Temos que lembrar. E o Brasil é continental e o Brasil tem muitas mulheres negras, muitas mulheres que ainda têm que batalhar mais do que talvez as demais, né? Uhum. Né, Mara? Fala aí, isso. Mara. Eu sempre penso assim, que se tem uma história, né, para que hoje nós estamos assim tão abertamente falando, liderando, estando à frente, tem uma história por trás disso e que é importante que as pessoas elas busquem esse conhecimento. A gente não está apenas em um lugar de fala, nós estamos aí na sociedade, somos uma boa parcela de toda a sociedade. Uhum. E buscar o conhecimento nunca é algo... eu estou agora... hoje mesmo a gente tem uma roda de conversa às 19 horas, que é referente ao dia... Uhum. Da mulher negra, né? Só que, assim, eu já ouvi falar, assim, quando eu fui fazer o convite, então quer dizer que mulher branca não pode participar? Muito pelo contrário. Deve? Deve participar, até por conta de que ela deve saber o porquê. Assim como a Gisele acabou de explicar, muita gente não sabe dessa história. Uhum. Muita gente nem sabe o porquê que aconteceu. Então, assim, é uma luta, e não se fala em feminismo, né? Que as pessoas falam assim, mas é essa questão do feminismo. Não estamos falando simplesmente do feminismo, estamos falando de uma luta
que trouxe uma invisibilidade no passado e hoje nós temos uma visibilidade. Então, para que isso fosse acontecer, se tem uma história. A nossa participação é trazer essa história, é trazer para a sociedade o que foi que aconteceu. E todas as nossas vitórias. Porque é bom frisar que nós tivemos vitórias, estamos aqui e que podemos participar dessa sociedade em pautas sociais, em políticas, em toda a área que nós estamos, a gente pode participar e devemos estar presente. Que o direito é igual para todos, constitucionalmente garantido, mas nem sempre o espaço é ocupado, né? Exato. Inclusive, só para dar um gancho que só faltou uma partezinha do que eu ia falar, é que, falando sobre o dia 25 e o Brasil, né, para exatamente falando sobre essas lutas e essa história, também se comemora hoje o dia de Teresa de Benguela, né, que foi uma grande heroína do Quilombo Quariterê, e que ela foi responsável pela luta, inclusive a constituição, né, de um parlamento dentro do seu... da sua comunidade onde ela vivia. Então, falar sobre Teresa de Benguela é reconhecer essa história, né? E exatamente valorizar, de alguma maneira, essa história que foi tentada ser apagada do Brasil. Muito bem. Está por aqui também a Verônica, que tem lutas que vão ainda além da questão da mulher negra, né, Verônica? Tem convivido com batalhas constantemente, né? O que você gostaria de dizer nesse dia para quem está nos ouvindo? Para mim, esse dia é um dia muito importante, principalmente eu que vivo realmente numa luta diária de várias outras situações. Mas quando eu entro nessa pauta, eu entro sempre na pauta do reconhecimento para as pessoas da faixa etária que eu trabalho, para se reconhecer e se assumir, sim, como uma mulher negra, com dignidade, sem vergonha. E a gente trabalha sempre nessa parte do autoconhecimento de si mesmo e retornando àqueles que vieram antes de nós, sempre. Saber que a luta nossa... Hoje, teve muitas lutas muito maiores que as nossas. Então, a gente está ali representando, a gente mostra que a luta delas não foram inválidas. Então, a gente se reconhece, temos que se reconhecer na nossa beleza, na nossa inteligência, na nossa capacidade e mostrar para todos que, além de mulheres, que já estamos num fato que já nos coloca sempre numa situação meio vulnerável. Sem dúvida, né? Além de mulheres, ainda somos mulheres negras que devemos estar onde nós queremos estar. Isso é um recado que precisa ser trazido, eventualmente. Dizem que o óbvio tem que ser dito também, né? A Gisele colocou aqui 1992. É muito recente, é muito ontem recente. Praticamente, né? Foi ontem. Há algum tempo atrás eu conversava aqui com o presidente da OAB, inclusive, sobre direitos femininos em relação a voto e etc. O próprio promotor de justiça eleitoral, quando esteve aqui, também citou. Há pouco tempo apenas a mulher tem direito a voto, tem direito à voz, e a gente sabe que, infelizmente, o fato negro ainda acaba pesando mais para as mulheres, e é por isso que essa luta precisa ser mais ainda, né, lembrada, divulgada, enfim, né, meninas? Exatamente. É que a gente costuma, quando a gente pega meio que pronto, né? Claro que a gente ainda tem muita coisa para lutar ainda. Mas o fato de hoje a gente ocupar alguns espaços que antes não ocupávamos faz com que as pessoas olhem e achem, ok, já tá pronto. resolvido. Tá bom assim. Já deu tudo certo. Mas aí a gente não para, ou até esquece algumas pessoas, quando eu falo a gente de um modo geral mesmo, né? O ser humano. O que veio atrás disso, né? Então, se a gente for falar, por exemplo, sobre a luta feminina, né? A gente vê que ela é muito recente. Se a gente for olhar o recorte nacional em relação à escravidão. Então, a gente vive há 100 e poucos anos, 130, 135 anos sem escravidão no Brasil. Foi ontem também, temos que lembrar, né, gente? E a situação é o seguinte, se fala de uma escravidão que foi há 135 anos atrás, mas que hoje ela está mascarada de alguma forma, ainda existente em nosso país, porque se você for para perceber os valores que pagam-se em salário para mulher e mulher preta, e a forma com que ela é tratada dentro dos espaços é totalmente diferente. Discriminatório ainda. Então, assim, quando eu falo sobre escravidão, às vezes com as pessoas, eu fico pensando assim, só nos tiraram a chibata. No papel, no talvez papel, tenha acabado, né? Deu Mas, uma liberdade assim, no papel, mas na prática ela tem que ser conquistada ainda. Isso, eu vejo também, porque eu participo, eu gosto muito de estudar, então eu sempre estou envolvida em processos seletivos, e eu sempre busco ali ver como que está a situação das cotas, porque é uma coisa que quem
busca e sabe que não tem condições financeiras de estar pagando, ela vai atrás disso. Então, eu vejo ali de 653 vagas, 3 para negros. Três vagas. Numa instituição de ensino superior que você está falando. Isso. Até mesmo passei esses dias, eu estava olhando a publicação de um edital que era também cotas ali, não era instituição, era instituição pública, que eram 220 vagas e uma só para cotas para negros. E aí eu fiquei pensando, tá, é 20%, é quantos por cento? Tá se bem cumprindo? menos pelo número, não, é bem menos. Tá se cumprindo? Alguém presta atenção nisso? Provavelmente não. Né? Quem está então, fiscalizando, assim, quem está fiscalizando? Mas precisa se ter? Precisa, porque é ali onde você vê quando você vai para a faculdade e você está lá dentro da faculdade, você percebe a quantidade de mulheres que tem. É bem maior. Eu, pelo menos, percebo que é bem maior. Estudantes formadas, profissionais, a maior. Mas aí maior você volume. percebe que a quantidade é maior dentro da faculdade, mas você não consegue observar essa quantidade dentro dos setores. Conquistando espaço no mercado de trabalho. Conquistando espaço no mercado de trabalho. Você vê muitas mulheres lá e não vê elas nesses espaços que elas estão formadas. Eu vejo, assim, nessas partes de cotas, né, também, eu sempre analiso essa parte, assim, como a pessoa fala assim, né? Só tem uma vaga para negro. Aí a pessoa que é negra, na hora de fazer a inscrição, fala, sou parda. Ela já tem que falar que ela é de outra característica para poder ter uma vaga. Sempre se colocando assim. Aí você coloca um monte de gente negra, que não se assume ser negra, para ter um local. E isso é o que eu acho que a gente tem que acabar, né? Isso você acredita que seja, Verônica, pela busca, pela necessidade de buscar esta vaga ou por algum outro tipo? Pela busca. De motivo. E pela busca. Ela se obriga a fazer isso. Aceitação também. Também tem essa questão. E é por isso que eu falo que na parte volta no reconhecimento. De você reconhecer quem você é. De você reconhecer quem você é. Aí você... não, eu preciso dessa vaga, então eu sou parda. Eu sou branca, sou morena clara. Não, eu sou negra. Então... E mulher, né? E mulher. Mulher negra. Não é fácil. Gente, eu preciso ir para o intervalo, vou pedir para a minha produção preparar lá e a gente vai seguir falando aqui. Enquanto isso, já vou deixar uma perguntinha aqui para a gente refletir e as meninas depois comentarem a respeito. Como é que faz? O que a gente precisa fazer? Que ações nós podemos adotar para poder ir mudando esse quadro? Porque se a questão é de aceitação pessoal, ela entra numa seara da reflexão própria do ser humano, né? Uma mudança que começa dentro da gente, né? Dentro da gente. Olha lá, nós somos juntos aqui mais um pouco com as nossas convidadas, né? Psicóloga Gisele, a Mara Cruz e também a Verônica Santana. Hoje, Dia da Mulher Negra, e tem uma roda de conversa. Mas antes disso, eu queria começar pelo finalzinho, né, da outra parte da nossa conversa aqui. Aceitação, reconhecimento, o que precisa fazer, o que se pode, vocês têm em mente alguma coisa que pode ser feita para que essa atitude mude? Porque eu acho que é uma questão de atitude mesmo, né? O que pode ser feito? Bom, eu acredito que isso daqui que a gente está fazendo agora já é uma ponta. É um passinho? É um passo. Eu acredito também que, eu sempre coloco isso em pauta, que a educação é o melhor caminho. Nós temos leis para a inclusão de história e cultura afro nas escolas. Eu acredito que só falar do movimento negro, só falar da cultura afro, lá no mês de novembro, no Dia da Mulher Negra, não é o essencial. É pouco. Nós temos que colocar isso em pauta na educação, porque as crianças, começa das crianças. Sala de aula mesmo. Sala de aula. Me fala para uma menina que hoje é o Dia da Mulher Negra. Um dia ela vai se tornar uma mulher negra. Mas ela sabe o que é esse dia. Ela sabe qual foi a história para que hoje ela tenha uma educação. Ela sabe qual foi a primeira menina a estar enfrentando a quantidade de pessoas absurda contra ela, gritando, xingando para que ela não entre em uma sala de aula. Ela sabe qual foi a primeira mulher engenheira. Ela sabe tudo isso que aconteceu não foi no nosso país. Mas foram essas mulheres que fizeram a nossa abertura. É onde nós estamos hoje, a nossa liberdade. Porque antes mesmo de falar o Dia da Mulher, da luta da mulher carimbenha, que se começou ali, já existia bem antes essa luta. A primeira visibilidade que se teve, que a ONU conseguiu reconhecer, que acabou sendo reconhecida, mas essa luta vinha muito antes. Mulheres negras
pardas trabalhando em fábricas, sendo humilhada, trabalhando exaustivamente para que tivesse pelo menos o seu alimento. Então, assim, começa-se, acredito sempre na educação. Fala-se dentro de sala de aula, conta a sua história. A Gisele mesmo estava falando que participa de projetos de contação de história. Permitir-se que, pelo menos uma vez, né, na semana, se tem essa contação de história, se comece do início, porque é uma história longa. Não só mulheres, como homens também participaram de lutas de liberdade dentro do nosso país e não foram reconhecidos. Morreram por uma liberdade que não foram dadas a eles e muito menos a essas mulheres. Então, eu acredito que a educação ela é primordial. Essa discussão que nós fazemos aqui, que a gente está falando sobre o assunto, são quantos minutos de fala? Mas e se a gente tivesse a oportunidade de uma vez por semana a gente puder estar indo para as escolas, começar a contar em histórias, tem livros, tem literatura, a escola, a faculdade, o melhor caminho, a gente não tem. Curso livros. de letras. O curso de letras, eu tive a oportunidade de ter uma disciplina específica dentro dos assuntos transversais que tratou. E eu estou vendo aqui alguns comentários, se me permite interromper vocês, colocar um depoimento pessoal aqui. Pelos comentários que chegam no Fala Cidadão de pessoas que são contra cotas para negros ou para qualquer tipo de diferenciamento, indígena, o que quer que seja, enfim. Né? E dentro do curso de letras, que a gente estuda o curso de letras para aprender a dar aula, né? Existe essa disciplina de como aprender a trabalhar com esse tipo de conteúdo para os alunos, que é o que a Mara está dizendo que precisa avançar. Né? Tem escola que, não sei se aqui em Sorriso, como é que funciona isso aqui, como é que estão os currículos hoje, eu realmente não sei, porque nunca fui professora, eu estava fazendo o curso quando eu residi em Tangará para aproveitar o tempo, né? Lá na Unemate. E nessa disciplina a gente aprendeu justamente por que tem a necessidade das cotas. Mas as pessoas não têm acesso a essa informação no geral. Elas não conseguem compreender o que representam esses tantos anos de escravidão para um ser humano como resultado. Porque você vê filho de médico vira médico, muito fácil. Está aí um exemplo, estou citando um exemplo assim, basicão, né, Gisele? Me ajuda a explicar isso aqui. Exatamente. E, inclusive, uma fala que a gente escuta muito, né? Falar, mas cota é uma forma de preconceito. Então, assim, para a gente entender isso, a gente precisa pegar o recorte da história do Brasil, né? E o racismo, ele é uma estrutura. Quando a gente fala de estrutura, é porque ele faz parte de todas as camadas. Seja instituição de ensino, seja mercado de trabalho, e uma coisa reflete na outra. Vamos imaginar hoje, todos nós, em uma posição na qual você trabalhou a vida inteira e você não conseguiu ter salário por esse trabalho. E agora alguém olha para você e fala assim, você está livre e então agora você precisa se virar. Vai trabalhar para ganhar dinheiro. Você não tem salário, você não tem terra, você não tem nada. Formação alguma. E isso dentro de uma população que trabalhou por quase 400 anos na construção desse país e nunca recebeu salário por isso. Que muitas fortunas ainda hoje, passadas de geração para geração, foram criadas sob dentro a chibata. Exato. Dentro dessa população que trabalhou para formar esse país. Então, o que acontece? Por causa da consequência do não acesso à educação, que isso não era só o não ter acesso porque não quer estudar, porque não era permitido. Por não ter acesso à educação, por não ter acesso à terra, como muitos receberam de outros países de graça para vir aqui trabalhar. Né? Muitos imigrantes receberam terras. E as pessoas não sabem que quando a gente fala de segregação que aconteceu em outro país, que vão falar que foi lá nos Estados Unidos, África. Isso, em outros lugares, pra África. Esqueceram que segregação é aquilo de separação, aquilo que se separa. Então, quando eles foram libertos, houveram leis para que não permitisse que eles tivessem esse acesso. Que não se misturasse. Isso, houve lei de crianças, adultos, qualquer um que fosse preto, está determinado em lei. Quem quiser fizer uma pesquisa básica, você básica, faz por uma isso que pesquisa precisa básica, estudar né? sobre o tema para entender. Faz uma pesquisa básica, assim, quais foram as leis segregativas no Brasil? Se não conseguir, faz lá. Quais são as leis que impediam as pessoas pretas ou de cor de acessar espaços públicos. Não, espaço público, gente. Banheiro, você ir na praça, banheiro, né? Então, presos, assim, né? como que você vai falar sobre que acha que a cota é algo que separa? Vamos colocar que um médico ganha lá seus
mais ou menos, uns 22 mil por mês, e você ganha, seu pai, porque você não ganha nada, seu pai ganha meros R$ 2.000. Ele vai conseguir pagar uma faculdade de medicina se você não for por cota? Nunca. Não a questão consegue, não consegue. E assim, e a questão Não é da segregação. cota, isso é muito importante entender. Isso é uma reparação Reparação. histórica. Isso aí não é só uma discussão superficial. Essa é uma Aham. maneira, embora não seja ainda a maneira mais eficaz, mas que ela se foi conseguiu. a maneira que foi encontrada para dar acesso a pessoas que tiveram centenas de anos atrás que as impediram De chegar. tá? De chegar onde de elas avançar estão hoje. da mesma forma que os demais. E a maior prova de que isso, de alguma maneira, mesmo que seja limitada, porque eu particularmente acho que essa cota tem que vir da base. Porque Isso. quando você coloca lá em cima, Isso. querendo ou não, embora você alcance o ensino superior, é totalmente diferente um ensino base público para um ensino particular. É verdade. Então, lá em cima, esses alunos também têm outras dificuldades. Então, Sim. para eu entrar para uma vaga de cota, a minha concorrência ela é menor. Você tem ideia? Eu concorro a 10% da vaga, enquanto a ampla concorrência está disputando 90%. Aham. Então, não tem nada de graça nisso, né? Isso Sim. não sai de Então, graça. tanto que hoje a gente vai olhar dentro do nosso espaço social o negro ocupando muitas posições como psicólogo, professor, que antigamente a gente não via. Não via. E isso Não é via. fruto das cotas. Então, cota não é sobre esmola. Cota é reparação histórica e que é mais do que E obrigatório não o está país a tirando. fazer. E para você pensar, não está tirando de ninguém. Porque esses 10% eu tenho que concorrer. Ninguém vai me dar esses 10%. Eu preciso tirar nota, eu preciso fazer uma prova, eu preciso estudar. Então, assim, não é algo que, estão me dando a cota. Eu entendo, às vezes... A Verônica queria falar alguma coisa? Desculpa. Não, eu Era sigo isso o mesmo. que a Mara Aham. fala também. Tá, Eu acho que tranquilo. a principal é a educação base. É. Para que Comece as coisas a mudar essa aconteçam. realidade, Sim, né? porque quando a gente é aluno, a gente é pequeno, a gente não aprende quem foram os líderes negros ou as mulheres que chegaram à liderança na escola. A gente aprende isso no decorrer da nossa vida para a gente ter uma resposta na hora que a gente é agredido. Na sua luta, quando É você na precisa luta buscar que o a seu gente direito. aprende. E não deveria ser assim, Não, né? deveria Não. ser realmente o que é ensinado na escola. Até porque nós que somos a base desse Brasil. Podemos modificar isso pelo bom senso, né? Exato. Seria o mais adequado, né? Quem está nos ouvindo, não importa a cor da pele, gente. Todo mundo é da mesma raça que a raça humana, né? Sim. É o princípio básico no meu entendimento. Na Mas verdade, é uma conversa que vai longe também, né? Isso. Difícil. Mara, vamos falar um pouco do evento hoje, então? O que nós vamos ter nessa roda de conversa e dessa associação, né? O coletivo que você citava antes no Isso. intervalo aqui. Foi formado o ano passado pelo movimento de pessoas interessadas na questão do movimento negro. E eu fui à frente ali fazendo a liderança. E aí, junto com a Associação Mulheres que Apoiam Mulheres, se criou o Coletivo Negro para a gente estar fazendo essa movimentação da questão negra, da questão racial. E aí a gente fez o Sarau Cultural o ano passado. Esse ano teremos novamente o Sarau Cultural, que vai se seguir aí até quando Deus permitir, né? A gente quer Que muito bom. que isso aconteça. Falar axé também. Axé. E aí, a gente vai ter uma roda de conversa. Essa roda de conversa é aberta, gratuita. Quem quiser participar, vai ser na biblioteca, a partir das 19 horas. Faço questão que todas as mulheres, de todas as cores, assim como a associação, o coletivo se chama Todas as Cores, venha participar, venha discutir, venha entender a história. Não se coloque numa posição de ofendida, porque não é uma ofensa dizer que nós temos o Dia da Mulher Negra. É um momento em que a gente está reconhecendo que outras mulheres lutaram por nós, por onde nós estamos, o nosso momento, a gente quer dividir com vocês, quer que vocês entendam o que foi que elas passaram, a história está vindo ali. E a gente quer vir e discutir cada uma falar sobre a sua vida, sobre o seu espaço. Olha, o tema vai ser a Mulher Negra, Desafios e Conquistas. Né? Então, já é assim, é um desafio. O desafio que ela passou, as conquistas que hoje ela tem. E eu falo hoje em nome de muitas outras mulheres que eu conheci, que a gente fala muito de Dandara, Tereza, fala da Jamila Ribeiro, fala da Lélia Gonzalez,
Mas eu hoje falo em nome da minha mãe, da Enedil, falo da Dona Maria, mãe de 5 filhos, solteira, criou 5 filhos, os 5 filhos deram mais netos, e uma mulher que eu via levantar todos os dias, 4 da manhã, assim como minha mãe, que criou 5 filhos, e aí está com os netos e bisnetos, e muitas outras mulheres que eu nasci em Cuiabá, na periferia, num lugar de invasão. Então, ali tinha muita mulher preta, solteira, com filhos pequenos, e que eu imaginei ali que era o meu espaço, era o meu lugar, e que eu achei um dia que eu iria seguir essa mesma sequência, porque a história, ela assim, ela Sim, você vai só ela se replica. repetindo, né? E aí, quando eu entendi dentro da educação que a minha família merecia que tivesse uma mulher que pudesse mostrar. E aí, assim, eu me emociono porque eu entendo, não é fácil. Não eu é entendo fácil. o lugar de onde eu vim, eu entendo a alegria da minha mãe, a alegria das pessoas que me conhecem, sabem aonde eu cheguei, porque assim, hoje eu tenho a minha casa, eu tenho a minha profissão, eu falo sobre educação, Continue eu gosto, estudando, parabéns. continuo estudando. Isso aí, vamos Estou embora. aí na minha 3ª faculdade, tenho uma pós-graduação. E sobre a questão da meritocracia, que às vezes eu sempre discuto, gente, quando se fala em meritocracia, que você tem que estudar para merecer, e quando eu me vejo hoje na posição e vejo que é mentira. Essa questão da meritocracia, para mim, é mentira, porque... O QI ainda pesa mais, ainda né? pesa O que mais. indica, infelizmente. O que indica né? ainda pesa mais. Mas eu fico feliz por eu ter a minha faculdade, eu ter a minha casa, eu ter os meus filhos, e que eles hoje estão vendo que pode se mudar a vida deles dentro da educação. A educação ainda é a porta para mudanças de pensamento, para a filosofia da vida. E é uma coisa que vai te fazer feliz, vai te fazer feliz. Muito Vai bem. te abrir. O convite, então, é para hoje. Que horário, que local? Às 19 horas, na Biblioteca Municipal Monteiro Lobato. Portas abertas, Portas acesso abertas, a todos. Um momento acesso de a dividir todos. histórias como essa. Isso, como essa. Gente, infelizmente, eu preciso ir encerrando. Tá muito bom esse papo. Por mim, eu almoçava com você. Obrigada, de coração. Mais uma vez, começo pela minha colega Gisele aqui. Sempre um prazer. Eu que agradeço pelo espaço da gente poder estar falando sobre esse assunto hoje. Né? Deixa aí a mensagem, né, para a galera refletir em casa também, que eu gosto de cutucar mesmo. Tem que cutucar. Se você deixa como tá, a poeira vai tomando conta e as pessoas acham que tá bom, que tá certo, que tá tudo bem. Só que não, né, gente? Só que não. A mensagem que eu queria deixar é a seguinte, que quando eu quero conhecer sobre a história de alguém, eu preciso ir lá pesquisar e perguntar para ela que passou por aquilo. Show É de muito bola. fácil eu falar da vida do outro se eu não vivo aquela perspectiva. Hoje, a história que a gente conhece do Brasil é uma história contada a partir do povo europeu. Então, se eu quero saber o que o povo negro passou, eu preciso ouvir essa história da perspectiva do povo negro. Show de bola. Mara? Então, peço desculpa pela emoção, gente, porque falar de um desafio Tá de tudo conquistas certo. é assim. Tá tudo Mas certo. eu deixo o recadinho que, assim como a Gisele falou, busque, vai lá. Aproveite a roda de conversa. Aproveite essa roda de conversa, pergunte. Saiba perceber os espaços onde nós, mulheres, estamos. Eu falo também numa perspectiva de todas as mulheres. Agora eu estou falando de todas as mulheres. Aprenda a ir nos espaços de poder e verificar onde nós estamos. Quantas mulheres tem nesse espaço? Busque sempre o melhor para você. Busque sempre entender o que o outro quer passar, o que o outro sente, para que depois você tire as suas próprias conclusões, né? Então, assim, tá as portas abertas, vai na roda de conversa, escute como é que fala o nome? As histórias que cada uma tem para contar. E aí, às vezes, a gente consegue até um pouco pensar, poxa, essa mulher aí se superou, eu também posso, né? Show de bola. Importante isso. Verônica Santana, que trouxe aqui um pouco do seu axé também, né? Sempre um prazer. Obrigado. Sempre bem-vinda. Eu agradeço também o convite, agradeço por sempre receber a gente com o maior carinho. E eu falo o que a Mara está falando. Sim, o melhor local é você se localizar aonde tem pessoas que às vezes vivem a sua mesma luta. Às vezes as pessoas elas ficam o quê? Eu vou me esconder, eu vou me esconder dos meus problemas. Não, acho que a gente tem que ir localizar pessoas que estão nos mesmos problemas que a gente.
gente se tornar mais forte e ver que a gente pode vencer sim. Não é se esconder. As pessoas sempre tentam isso, e isso não é o local. E nós estamos aqui, nessa cidade, para receber as pessoas que querem ser como a gente, ver a nossa luta e lutar conosco. Perfeito, muito obrigada. Corda sozinha arrebenta fácil. Tem que Feixe ser não, juntas. né? Isso mesmo. Obrigada, meninas. Sempre às ordens aqui, tá? Tá, Obrigada. obrigada